mais potentes e mais fortes do que as profissões que traduzem a minha essência. Quando a gente fica centrado claro que ganhar dinheiro é uma coisa ótima, né? Ninguém está negando isso. Mas quando isso fica mais importante do que procurar uma profissão que ressoe com aquilo que eu sou, né? A gente está colocando ênfase nas leis de mercado em vez de colocar ênfase nas grandes leis, no Dharma. A gente está, na verdade, se submetendo a um medo muito grande, porque o que faz a gente acreditar que a lei do mercado é superior à lei do Dharma é uma voz dentro de nós que diz assim: você não vai conseguir se realizar, então você tem que se adaptar. Não é? É uma questão de desvalorização pessoal muito grande. Até porque quando uma pessoa escolhe uma profissão que traduz a essência dela, ela fatalmente vai ter sucesso material, financeiro. Desde que, vou repetir, ela fatalmente vai ter sucesso material e financeiro. Desde que ela tenha um ego, e aí a gente resgata a função do ego, um ego estruturado. Porque se ela não tiver um ego estruturado, ela não vai conseguir ter o sucesso financeiro. Então, né, as pessoas que escolhem até uma profissão que tem a ver com ela, mas não tem um ego estruturado, provavelmente ela não vai conseguir se realizar também. Marija, o que é um ego estruturado? É aquele ego que conhece os talentos e os recursos que a pessoa tem. Sabe disso. Porque a gente que trabalha, né, com as consultas, como a gente estava contando antes, como chegam pessoas já numa idade lá na frente, e quando a gente faz a leitura do mapa, a pessoa se surpreende com talentos, qualidades que a gente fala e a pessoa nunca tinha percebido até então e acha até que a leitura do mapa não valeu. Dali a 2, 3 anos a gente encontra com essa pessoa, ela fala: não é que aconteceu não sei o que e agora eu estou fazendo aquilo. A gente, quando estudou medicina chinesa, teve um colega nosso de turma que tinha feito o mapa com o Sérgio anos antes e tinha dito para ele da medicina chinesa, ele não tinha acreditado. E quando nós estudamos, ele se tornou nosso colega, porque ele já estava na turma quando a gente foi estudar. E hoje trabalha com acupuntura. Era um engenheiro antes. Então, esse ego bem estruturado, ele conhece nossos talentos e nossos recursos. Mas esse ego também, quando estruturado, ele conhece bem as dificuldades que a gente tem de manifestar essa nossa essência, mas não conhece só as dificuldades, conhece a maneira como essas dificuldades em nós se manifestam. Porque o problema das nossas dificuldades é que elas se manifestam de uma forma insidiosa, disfarçadíssima. Quantas vezes eu ouço assim: eu queria fazer não sei o que, mas eu não fiz, porque meu pai e minha mãe esperavam que eu fizesse assim, que eu fosse isso, que eu fosse aquilo, e eu os amava tanto, eu queria tanto deixá-los felizes. Eu queria tanto ser isso ou ser aquilo, mas os meus filhos, e eu tive que esperar que eles crescessem, depois vieram os netos, depois vieram os... Essas justificativas, elas acabam que alimentam muito o ego, porque aí a gente se torna, no máximo, uma pessoa boa, né? E o ego fica feliz da gente ser bom, né? Mas não, a pessoa está passando por cima dela. Um ego bem estruturado é também aquele que é capaz de se rever constantemente, que não fica preso no orgulho, né, de não, eu estou com a razão. Não, é aquele que é capaz de olhar para si e falar: nossa, né, eu estava em débito comigo, eu estava, na verdade, fazendo coisas que estão completamente distantes da minha inteireza e eu preciso me rever. E as consequências dessa distância, como a gente estava falando, né? Ciúme, desejo de controle, mesquinharia, tudo o que a gente não gosta de ser. Um ego bem estruturado, então, ele se recusa a se adaptar, sabe, às exigências externas a qualquer preço. Ele se recusa. E por fim,
um ego bem estruturado é aquele que constrói estratégias de realização. Estratégias de realização é o quê? É aquela pessoa que é capaz de pedir uma ajuda terapêutica se você está vendo que não está dando conta de enfrentar suas dificuldades e se realizar. E é a pessoa também que resolve passar por um processo de aprendizado para desenvolver bem os seus talentos, né? Porque às vezes a gente olha, admira muito uma pessoa, nossa, ela sabe aquilo tudo, ela faz aquilo tudo. Ué, vai ver lá o processo que ela passou de aprendizado, de luta para conquistar aquele lugar, não é? Até quando a gente pensa, às vezes, que uma pessoa chega aqui com um talento maravilhoso do nada, que sorte que ela deu, em encarnações passadas, o que ela andou fazendo para conquistar aquele talento, né? Então, o ego bem estruturado é aquele que nos dá força para a gente realizar os nossos talentos de maneira responsável e profunda. Bom, além desse aspecto profissional, uma forma comum a beça do nosso ego tentar usurpar o nosso self é nas relações amorosas. É quando eu busco um amor que atenda às minhas expectativas, os meus desejos. Isso é completamente diferente de eu desejar um amor que me devolva a mim mesmo. Ó, gente, o amor faz a devolução muito mais rápido, muito mais ampla, a devolução da gente mesmo, do que o imposto de renda. Tá? É batata, não tem discussão. Porque a sagrada função do amor é essa, é fazer com que os amantes se revelem entre si. E claro que isso não se dá só através das maravilhas do amor, se dá através dos embates do amor também, né? Então isso aparece numa história que eu acho que é uma história antiga da humanidade, lindamente, que fala sobre essa função do amor, que é a história de Eros e Psique, uma história grega, né? Em que é uma história de encontro e de desencontro, de muitas dificuldades, mas no final Eros, que era o deus do amor, ele acaba reconhecendo naquele processo o quanto ele era infantil, o quanto ele era dependente da mãe dele, o quanto ele não se mostrava para a mulher dele e se fechava numa crosta e não permitia que ela o conhecesse, o quanto ele não era sensível. E ela, a Psique, no processo todo amoroso ali daquele embate, ela teve que aprender a lidar com a intuição dela, a ter o pensamento claro, a ter os sentimentos dela discernidos e enfrentar os medos mais pavorosos, inclusive o medo da morte. Então, esse processo que o amor, sabe, faz parte do nosso Dharma e, portanto, da fricção que a gente tem que viver, é o oposto do que a nossa sociedade de consumo nos incita todos os dias, não é? A sociedade de consumo faz a gente idealizar o amor, né? Porque o amor vende, né? A gente precisa ser irresistível, né? Isso aí gasta um dinheirão para a gente se manter irresistível. E depois, como a gente vive um amor idealizado, esperando que o outro corresponda ao que nos falta, né? Fatalmente aquele amor não vai dar certo, a gente vai se decepcionar. Decepcionado, a gente corre para comprar, para compensar a decepção. Então, a gente está num tempo de 2012 que a gente precisa saber da função do amor para não cair nem das armadilhas da sociedade de consumo, que é regida pelos egos destituídos de conexão com a interioridade, né? E para a gente mesmo não se enganar com isso.